Bom dia! Fala, quarto ano, tudo beleza? Estamos aqui a mais uma aula de Geografia, dando continuidade no capítulo 4, que fala sobre as regiões do IBGE. E não podemos esquecer dela, tá? Por isso que ela está presente aqui, a nossa mãezinha, pedindo intercessão a ela, para que ela possa nos dar discernimento e sabedoria no dia de hoje, mais uma vez, para aprendermos. E eu coloquei ela bem aqui, pertinho das nossas regiões, para saber que a nossa mãe está presente em todos os lugares. Então vamos à aula, explicando o roteiro para vocês. Vamos ao roteiro. Então, aqui nessa aula de hoje, vocês irão observar que nós vamos dar continuidade a distinguir as regiões no que diz respeito à hierarquia, localizando seus lugares de vivência, bem como seus aspectos, conhecer melhor a sua própria região. Nós já começamos na aula passada a falar um pouquinho sobre a região norte, mas agora nós vamos abranger um pouquinho mais esse conhecimento e vamos construir esse conceito de uma forma a aprender o seu espaço geográfico, sua cultura, sua hierarquia, e assim aprendemos de uma forma bem melhor. Aqui embaixo no roteiro vocês vão ver que eu estou falando que a aula de hoje ela vai ocorrer. Deixa eu ampliar aqui mais um pouquinho para ficar melhor para vocês. Beleza? A aula de hoje ela vai abranger as páginas 42 a 45 do livro. Hoje a aula é bem light, para que o Artuano não reclame. As regiões centro-oeste e norte é o que nós vamos trabalhar hoje. E como atividade, eu estou passando para vocês aqui realizar as leituras e copiar as perguntas. Essas perguntas aqui, elas devem ser copiadas no caderno e respondidas, ok? O que é uma cidade planejada? Dê exemplo de cidades planejadas. Quais as características específicas da região centro-oeste e da região norte? Que são as duas que nós vamos trabalhar hoje. E eu quero que vocês falem de uma forma resumida, não precisa ser um texto imenso. Vamos falar de uma forma bem resumida sobre o bioma Amazônia, ok? Essa atividade só será entregue na próxima quarta-feira. Então não precisa fazer com pressa, tá? Ela não está valendo nota. Essa atividade aí está se referindo a nosso novo assunto que nós vamos dar continuidade no segundo trimestre. Então façam com calma, bem bonito, para sair uma coisa bem bacana, ok? Então vamos lá para o nosso livro. Abram o livro de vocês aí na página 42, ok? É que nós vamos dar continuidade aí, até na aula passada, né? Então, lá na página do livro, deixa eu colocar aqui para uma página, para melhorar a nossa visualização. Perfeito. Então, aqui nós vamos lá para a região que eu estou falando, que está na página 42, né? Que é a região centro-oeste. Na aula passada, lembrem-se, nós fizemos aqui, vou dar uma recapitulada aqui rapidinho. Nós verificamos sobre as regiões do IBGE, trabalhamos aqui essa área toda do abordo, bem legalzinho. Falamos um pouquinho sobre a região sul e depois falamos um pouquinho sobre a região sudeste. E eu dei uma breve introdutória para vocês da região norte, que foi até tema de um trabalho que vocês realizaram. Então, hoje, para dar continuidade a isso, nós iremos trabalhar a página 42, que se refere à região centro-oeste. Então, essa região centro-oeste aí que vocês estão vendo, deixa eu tentar ampliar mais um pouquinho para ficar bacana. Beleza. A região centro-oeste, ela é a segunda maior do país em área. Não vão esquecer disso. Ela é composta pelos estados de quê, professora? Mato Grosso, que a capital é a Cuiabá, do Mato Grosso do Sul, que tem como capital Campo Grande, de Goiás, que tem como capital Goiânia, e pelo Distrito Federal, Brasília, capital federal, conforme é apresentado aqui nesse mapa. Então, aqui nesse mapa, nós temos uma visualização com as legendas. Aqui, ó, esse mapa foi tirado do Atlas Geográfico do IBGE em 2016, foi feito adaptações. E percebam que, de acordo com a legenda aqui, a estrela dentro do mapa indica a capital de país, a bolinha com o círculo são as capitais, essa linha mais grossa está se referindo ao limite internacional e a mais fininha está falando do estadual. Aqui nós temos o limite, ó, de acordo com as cores, o que se limita ao norte, o que se limita ao sul, ao leste, ao oeste.
Nós temos aqui todas essas regiões e aqui temos um mapa mundi especificando justamente com a Rosa dos Ventos, ok? Então ele fala que a população dessa região ela foi formada basicamente por pessoas de outras regiões, como a região sul, ligadas às atividades agropecuárias e as do Nordeste, principalmente após a construção de Brasília. O clima dessa região predomina o clima tropical, com verão quente e úmido e o inverno frio e seco. As chuvas são concentradas no verão, podendo no inverno acontecer até 4 meses de seca. Então a região centro-oeste ela passou a ser ocupada mais intensamente após o avanço da agropecuária, como a leitura mostra. E é a principal área de agricultura mecanizada do país, mas que tem avanços sobre o cerrado, principal bioma da região. Não vão esquecer, quem é o principal bioma da região centro-oeste é o cerrado. No centro-oeste está localizada a maior planície inundável do mundo, que é o Pantanal, que é a área de grande biodiversidade mais ameaçada como o avanço da agropecuária. Dando seguimento, nós continuamos a leitura. Ele vem falar sobre o relevo, que é predominante de planaltos que predominam grande parte da região, e planícies com destaques para a chamada planície do Pantanal, que é retratada nessa imagem aqui do lado, de 2014, ok? Então, uma grande área que no período das chuvas fica alagada, conforme a paisagem vai mostrando aqui pra gente. Eu também mandei para vocês o texto de Brasília, Cidade do Sonho, para que vocês saibam mais um pouco, aprofundem mais um pouco a leitura de vocês sobre a construção de Brasília, tá bom? No centro-oeste estão as nascentes importantes dos rios que alimentam outras regiões. Tem destaque que na região os rios Tocantins, Araguaia e Paraguai. A vegetação dessa região ela é basicamente composta do cerrado, como eu já falei para vocês, um dos principais biomas em biodiversidade no mundo. Professora, como é que o cerrado é caracterizado? Ele é caracterizado por presenças de árvores, tá bom? De médio porte, como vocês podem ver aqui na imagem, ó, e com troncos grossos e retorcidos e muitos arbustos. Aqui nós temos uma imagem do cerrado no Parque Nacional das Emas, em Goiás, em 2015. Essas condições ambientais de áreas planas, sol e chuva concentrada, fizeram da região centro-oeste um polo, fizeram dessa região um polo de produção agropecuária brasileira. Utilizando vastas áreas do cerrado, essas atividades podem ser bem rentáveis, mas tem provocado cada vez mais o desmatamento da região, como nós sabemos, por conta do homem, né? E especialmente a criação de pastagens de gado e para o plantio de soja é o equilíbrio da economia dessa área. Então, aqui, quando eu pedi para que vocês fizessem atividade, vocês vão verificar que a cidade planejada é feita com planejamento urbano, com desenvolvimento de infraestrutura, para que as demandas da população sejam atendidas. Igual como a gente fez, lembra aquela atividade de arte que nós fizemos? Aquela área, né, de uma região, o que uma cidade precisa, né? Cidade precisa de hospital, de escola, de posto de saúde. Lembra essa atividade que nós fizemos? Esse é o mesmo fator, isso seria uma cidade planejada. E o que é necessário para uma cidade planejada? Ter um saneamento básico, ou seja, água encanada, energia elétrica, o arruamento, ou seja, o asfaltamento das ruas e tantas outras partes de infraestrutura que uma cidade precisa. E o Brasil, ele apresenta cidades planejadas, né? Mas a cidade mais famosa e planejada é Brasília, tá bom? E aí a gente sai um pouquinho da região centro-oeste e volta para a região norte, tá bom? A região norte, como nós sabemos, ela é composta pelo estado do Acre, que tem como capital Rio Branco, Amazonas, capital Manaus, Rondônia, Porto Velho, Roraima, Boa Vista, Pará, capital de Belém, Amapá, Macapá e Tocantins, Palmas. E é a maior das 5 regiões brasileiras em área territorial, ou seja, olha lá a expansão, porém é onde mora a menor quantidade de pessoas, que a gente sabe que realmente isso aí hoje já não está tão, né, equilibrado. Então o mapa a seguir mostra para a gente a região norte. Aqui também vocês vão encontrar as legendas explicando cada limite, como é que ela está limitada.
Nós sabemos que ela é uma região menos industrializada no país, a economia é bastante voltada para o extrativismo, tanto mineral quanto vegetal. Os frutos da mata, como o açaí, a castanha do Pará, o cupuaçu, são comercializados em todo o país. O clima que predomina na nossa região é o equatorial, que é quente e úmido, com chuvas durante o ano todo, como a gente pode observar. As temperaturas médias são elevadas em torno de 24 graus. No inverno, as temperaturas podem diminuir, mas poucos dias, como nós sabemos. São chamadas aqui para a gente de friagens, quando ventos frios vindos da região sul conseguem chegar ao estado do Acre e Rondônia, nós somos também um pouquinho perceptíveis a isso. Então, a região norte, ela apresenta características específicas que as demais regiões, como a floresta amazônica, a menor quantidade de população, portanto, a menor densidade demográfica e a maior densidade hídrica é a quantidade de rios que prevalece para a gente. Além de possuir a maior bacia hidrográfica em área, em volume de água e extensão do rio principal a do rio Amazonas. Um dos fenômenos que nós sabemos que mais acontece nessa região e que atrai milhares de turistas é o encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões. As águas do Rio Negro são mais escuras, em função dos sedimentos transportados tanto do relacionamento às rochas e minerais, que o rio vai desgastando ao longo do seu canal. Quanto aos relacionamentos à vegetação, também a gente pode ver que é bem visível isso. Além disso, o pH de água, a densidade, a velocidade são diferentes das águas do Rio Solimões, como nós vimos. Então, o encontro desses dois rios forma o que nós chamamos do Rio Amazonas. Ok? Na próxima página também nós temos falando sobre o relevo, que é marcado pela presença de planícies, especialmente a amazônica, mas também ocorre planaltos. É nessa região que está localizado o ponto maior altitude do país, que é chamado Pico da Neblina, com 2.995.030 metros acima do nível do mar, na Serra do Imeri, no Rio Amazonas. A floresta amazônica é uma das maiores florestas do mundo em extensão, muito fechada e com árvores de grande porte. Sabemos que isso aí está sendo um pouco irrelevante, né, afirmar isso devido ao desmatamento que está intenso. Além de abrigar uma biodiversidade muito grande, nós apresentamos uma quantidade grande de água, né, entre os rios, que são eles o Rio Madeira, o Tapajós, o Solimões e o Negro. O mais importante é o Amazonas, né, que ainda é considerado como um dos maiores do mundo, tanto na extensão de volume de água, e esse rio é tão grande que nos períodos de chuvas ele chega a atingir a quase 50 metros de distância de uma margem para outra. Aqui vocês podem ter uma imagem que é retratada da foz do Rio Negro, no Rio Solimões, próximo a Manaus. Ele mostra a região norte é a que mais apresenta comunidades tradicionais, né? O destaque ainda sabemos que permanece a população indígena, conforme a gente vê na imagem. A maior do país e com grande influência na formação sociocultural. A presença da floresta amazônica foi um dos motivos que proporcionaram as condições para que essas populações sobrevivessem e resistissem, ou seja, o ambiente. Então, aqui vocês podem verificar e observar que a cidade de Manaus, e somente depois de 6 quilômetros da foz do Rio Negro, é que as águas dos rios se misturam, né? O nosso livro chama atenção aqui, ó. Aqui nós temos uma imagem de satélite mostrando isso, que a parte mais clara é a cidade de Manaus e somente depois de 6 quilômetros, ó, é que ele começa a mostrar pra gente, tá bom? Essa foz do Rio Negro e quando as águas se misturam. As principais causas dessa demora para que elas se misturem são a composição química da água de cada rio. A velocidade e a temperatura também influenciam nisso. O Rio Negro transporta quantidade maior de matérias orgânicas, portanto o pH dele é mais alto, com uma velocidade de 2 km por hora. Já as águas do Rio Solimões, são consideradas com pH baixo. E essa temperatura fica em torno de 22 graus, com uma velocidade de 4 a 6 km por hora. Tá bom? Então, hoje a nossa aula vai ter a página 45, tá? Ao qual eu também já citei até lá na autocorreção, tá bom? Não esqueçam de fazer a leitura complementar
Assistam também os links dos vídeos do YouTube que eu passei para vocês, que vão ajudar muito vocês a entender esses assuntos, tá bom? Não esqueçam de copiar as perguntas no caderno e respondê-las, e até a próxima aula.